Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise combinatória. Sou o professor Anderson e na aula de hoje a gente vai estudar um caso ainda de permutações, tá? Nós vamos estudar permutações com repetição. O que eu quero dizer? Então o problema é o seguinte, bem parecido com o anterior lá da aula passada, quando a gente estudou permutações simples. Então imagina que você tem N objetos, só que dentre esses N objetos, alguns deles podem ser iguais, tá? Então aqui nem todos os objetos são distintos. E a pergunta é de quantos modos nós podemos ordená-los? É, na aula passada, né? A diferença da aula passada para essa é que lá a gente considerava os objetos diferentes, né? Todos eles eram distintos entre si. Aqui não, aqui pode ter uma repetição de objetos. Então, no primeiro exemplo ali, por exemplo, eu vou contar quantos anagramas da palavra casa existem. Então, por exemplo, se eu trocar esse A com esse A, no final das contas eu ainda continuo com a palavra casa, né? Então, se eu contar como se os símbolos fossem todos diferentes, eu ia cometer um erro, né? Que eu estaria contando, por exemplo, esse anagrama duas vezes, né? Porque tem duas letras iguais, tá? Então, esse tipo de problema que a gente vai conseguir estudar aqui, tá? Então, o que que é esse? Esse aqui é uma notação para denotar o número de permutações de n objetos, aqui no índice é n objetos. E aqui esse n1, n2, nt é o número de repetições de cada objeto. Então vai ter n1 objetos que vai ter um objeto que, dentre esses n que repete n uma vez e assim por diante. Tem um objeto lá dentre desses n que se repete n duas vezes e assim por diante. Então o que é calcular, por exemplo, P2, P4, 2, 2. Quer dizer que eu tenho quatro objetos. Um objeto aparece duas vezes e o outro objeto aparece duas vezes. Tipo, sei lá, x, x, y, y. Então são quatro objetos. Tem um deles que repete duas vezes e o outro repete duas vezes também. Que é o P4, 2. Eu tenho quatro objetos e tem um deles que se repete duas vezes. Então, sei lá, A, B, C. Então aqui eu tenho quatro objetos, tem um deles que se repete duas vezes, tá? E assim por diante. É, os objetos que aparecem uma vez só, não vou ficar enchendo de um aqui não, tá? Vou só colocar os expoentes, só vão representar as repetições, tá? Vou fazer esse exemplo aqui, ó. Quantos anagramas da palavra casa existem? Então aqui a gente quer calcular esse número aqui, né? Ó. P4, 2, porque na palavra casa tem quatro símbolos, né? Quatro letras e duas delas são iguais, tá? Lembrando que um anagrama é o que? É qualquer maneira de você embaralhar essas quatro letras, tá? Por exemplo, AACS. Isso aqui é um anagrama da palavra casa. Então é qualquer expressão que utilize as mesmas letras que essa palavra casa, no caso aqui, tá? Mesmo que não faça sentido, tá? No contexto da língua portuguesa. AACS não é uma palavra, né? Ok? Vamos lá então. Então aqui a gente quer calcular o, esse número aqui, ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fingir que os As são diferentes. Reduzimos esse problema a um já conhecido. Então eu vou pintar, pintamos, né? Ou colorimos os As com cores diferentes.
digamos, sei lá, primeiro A vou pintar de roxo e o segundo A vou pintar de vermelho. Ou seja, eu vou fingir de conta que os dois A são diferentes. Então, aí eu vou definir dois conjuntos. Então, S vai ser o conjunto de solução. Tá? Não confunda esse S com esse S aqui da palavra casa, tá? Então, S. Ou seja, é o conjunto de solução. Ou seja, o conjunto de todos os anagramas dessa palavra. Todos os anagramas da palavra casa, que é o que eu quero calcular, tá? Sem considerar que os dois A são diferentes. E eu vou chamar de T o conjunto de todos os anagramas da palavra casa em que eu estou fazendo de conta que os A são diferentes, né? É o conjunto de todos os anagramas da palavra casa. Assim. Então, o T eu quero. O, o T aqui, na verdade, é o número de anagramas de uma palavra que tem as quatro símbolos distintos, né? Isso aqui é a mesma coisa que contar o número de permutações simples de quatro objetos, tá? Ou seja, a gente sabe que então a gente sabe resolver isso pela aula passada. Então, o número de elementos de T é o número de permutações simples de um conjunto de quatro objetos. Logo, esse conjunto T tem exatamente 4 fatorial elementos. Então, a palavra casa, dessa forma, tem 4 fatorial anagramas. Seja 24, né? Agora, observação que vai acontecer sempre. Note que cada elemento em T, desculpa, em S, vai gerar exatamente dois elementos em T. Em S não, em T. Ó, pega, por exemplo, pega esse anagrama aqui, ó. CAAS. Ele vai gerar dois anagramas. Isso aqui é um anagrama da palavra casa em S. Então vou obter dois anagramas aqui. Em T, né? Esse e esse. Então, o número de elementos de T é exatamente o dobro da quantidade de elementos em S.
Porque cada elemento em S gera 2 em T, tá? Então, o número de elementos em T é 2 vezes o número de elementos em S. Só que a gente quer contar o S, né? Logo, a cardinalidade de S é cardinalidade de T sobre 2. Então, é 4 fatorial sobre 2. 4 fatorial dá 24, tá? 24 dividido por 2 dá 12. Então, portanto, há 12 anagramas da palavra casa. Agora vamos fazer mais um exemplo. Agora eu quero contar quantos anagramas da palavra banana existem. Note que aqui, ó, eu tenho 3 As e 2 Ns. Então tem duas letras que aparecem mais de uma vez, tá? Então no final, o que a gente vai fazer aqui é calcular o número, bom, contar o número de permutações de 6 objetos, sendo que em um objeto aparece 3 vezes e o outro objeto aparece 2 vezes. Tá, então já fica subentendido, né, que o último objeto aparece uma única vez. Tá? No caso é o B, né? Só tem um B. Vamos utilizar a mesma estratégia do exemplo anterior. Colorimos as letras iguais com cores distintas. Digamos, primeiro A e primeiro N vou pintar de preto. Vou deixar um N de vermelho e vou ter que... Então, ó, tem um A preto, um A vermelho e um A roxo, tá? Ó, esses 3 As têm cores diferentes, tá? Os 2 N's também, tem um N preto e um vermelho. Aí, da mesma maneira, então esse é o conjunto que eu quero calcular a cardinalidade, tá? É o conjunto dos anagramas da palavra banana, em que aqui para mim as letras iguais são de, estou considerando que são de fato iguais. E T é o conjunto dos anagramas da palavra banana, fazendo de conta que as letras iguais são distintas, né? Fazendo de conta que esses 6 símbolos são distintos. O que vai acontecer aqui é que cada anagrama dessa palavra aqui vai gerar 6 anagramas dessa palavra aqui. E eu vou tentar justificar para vocês por que é 6. Cada anagrama da palavra banana, ou seja, a quantidade de elementos em T é 6 vezes a quantidade de elementos em S. Ou seja, quando eu conto os anagramas para banana, supondo que todas letras são diferentes, eu estou contando 6 vezes o número verdadeiro, né? Gera 6 Desculpa, não é 6 não. São 3 N's, mas tem
3 As, 32 N ainda, né? São 12, na verdade. É, são 12, é o dobro disso. É só os As geram 6, tá? 12 anagramas da palavra banana. Vou mostrar um exemplo. Deixa eu... Pega, por exemplo, a palavra a... Palavra não, né? O anagrama anaban. Isso aqui é um anagrama da palavra banana. Vamos lá. Vamos olhar primeiro o impacto dos N's, tá? Cada um desses N's, quando eu olho lá no T, ele pode ter duas cores, né? Então pode ser um preto e um vermelho. Então pode ser esse anagrama aqui, né? Com o último N vermelho. E pode ser esse com o primeiro N vermelho. Só que aí, quando eu olho o impacto dos As, cada um desses vai gerar mais 6, né? 6 possibilidades para os As. Então, ó, eu tenho que dar uma apertada aqui. Então, por exemplo, pode ser assim. Aí eu posso permutar as cores dos As, né? Aí que tá. Quantos modos eu posso permutar? Então, 3 As que eu tenho que permutar, né? Então, cada A eu posso. Tenho 3 As para permutar. Então, isso pode ser feito de 3 fatorial maneiras. Por isso vai dar 6 aqui. Mas só dessa aqui, né? Desse anagrama, né? Aí eu vou ter mais 6 desse. Então, também pode ser assim. Posso começar com A vermelho. E o último A ficar roxo. Começando com A vermelho. Note que o N eu não estou mexendo, tá? O primeiro N que é preto e o último é vermelho, igual tava aqui, ó. Peraí que eu errei. Esse A pode ser roxo. Ainda tem mais duas possibilidades, que é começando com um A roxo, né? Pode ser esse A preto. Último A vermelho. Pode ser esse A vermelho. E o último ali preto. Então, ó, só olhar o N preto e o N vermelho já me gerou 6, né? Só que eu tenho que fazer ainda mais 6 para essa outra configuração aqui, ó, de N.
segundo N vermelho. E o último N preto. Deixa eu fazer um modo mais rápido aqui. Aí cada um desses As vão ter várias possibilidades. Então, se eu começar com o A preto, pode acontecer que o segundo seja vermelho ou o terceiro A seja vermelho. Então, o que falta colorir vai ficar roxo. Se eu começo com um A roxo, o segundo A pode ser preto ou o terceiro A pode ser preto. Então, o último A que falta pode ser vermelho. E se eu começar com um A vermelho, eu gero ainda mais duas configurações assim, ó. Tá? No caso geral, eu não vou dar demonstração porque é bem intuitiva. Como é que você vai calcular esse número? Então, aqui tem duas repetições de símbolos, né? Então, o símbolo que repete duas vezes está contribuindo duas vezes para quando eu conto o número de anagramas fazendo de conta que não tem repetição. Então, como tem um símbolo, o N, que repete duas vezes, ele está contribuindo duas vezes para a contagem repetida. E, e como o A aparece três vezes, ele está contribuindo 3 fatorial vezes a quantidade de vezes que eu estou contando cada anagrama repetindo ele. Tá? Então, a contribuição de duas vezes do N aqui, ó, para contar duas vezes esse anagrama, está sendo contado duas vezes, quando eu conto fazendo de conta que ele é diferente, né? Que os N são diferentes. Esse 2 vem do 2 fatorial. Mesma coisa que no exemplo anterior, do casa, né? Ah, cada A contribuía duas vezes para contar o mesmo anagrama duas vezes, né? Quando eu fingia que as cores, que os As eram diferentes. Mas esse 2 é de 2 fatorial, tá? Então, qual é a fórmula para esse número? Eu tenho N objetos. Esse N, quando tem N1 desses objetos iguais, então, se você pega lá o N fatorial, que é o número de maneiras de contar esses N objetos, fingindo, né, que são todos distintos, você contou N1 deles fatorial vezes repetidamente por causa desse primeiro objeto que aparece N1 vezes. Então você tem que dividir por N1 fatorial. Também teve N2 fatorial deles você contou de maneira repetida por quando você fingiu que eles eram todos distintos. E assim por diante. Então a fórmula vai ser essa aqui, tá? Então é a mesma coisa que aconteceu aqui. Então, note aqui. Cada anagrama em S gera 2 fatorial vezes 3 fatorial anagramas em T. Por isso tem esse 12, né? Se contar aqui, ó, tem 12 anagramas dessa palavra, né? Fazendo de conta que as letras são diferentes. Porque o 12 vem de 2, né? Que é 2 fatorial, vezes 6. 6 é 3 fatorial, tá? Então, logo
T é 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes a cardinalidade de S. Ou seja, cardinalidade de S é a cardinalidade de T sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Só qual é a cardinalidade de T? É o número de anagramas dessa palavra aqui, em que eu estou fingindo que tem então um anagrama de uma palavra que tem 6 letras distintas. Isso aqui é contar um número de permutações simples de 6 objetos, que dá exatamente 6 fatorial. Lembrando que isso aqui é o P623. Aí vamos lá. Isso é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aqui vai embora com isso. Então isso aqui fica 6 vezes 5 vezes 2. Então isso aqui vai dar 60, né? 4 por 2 dá 2. Então 6 vezes 5, 30 vezes 2, 60. Então é o número de anagramas da palavra banana. Bom, pessoal, então ó, já vamos encerrando a aula. Ó, o teorema 30. Então, o que eu falei ali em cima, esse número, né? Então, o que é o Pn? A expoente N1, N2, Nt. Quer dizer que eu tenho N símbolos. Aí, dentre eles, tem um símbolo que se repete N1 vezes. Tem um outro símbolo que tem N duas vezes ele aparecendo e assim por diante. Então, quantas permutações desses N símbolos eu consigo fazer? É N fatorial dividido por esse produto de fatoriais aqui, tá? Então, sabendo disso, agora fica tranquilo, né? Quantos anagramas possui a palavra tartaruga? Tartaruga tem 1, 2, 3 As, 2 Rs e 2 Ts. E são 9 letras, né? Então, o número de anagramas da palavra tartaruga é igual a esse negócio aqui, ó, P9. Aí tanto faz a ordem aqui em cima, 3, 2, 2. Aí, como que a gente calcula P9, 3, 2, 2? Isso é 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? Vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Aí, esse 4 você pode dividir por 2 vezes 2 fatorial, né? 2 fatorial vezes 2 fatorial, que dá 4. 3 fatorial vai embora com esse 3 fatorial, sobra. Então esse produto, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Isso dá 15.120. Então, o número de anagramas da palavra tartaruga, 15.120. Ok? Então, quando apareceu, sei lá, algum exercício aí que peça para você contar número de maneiras de ordenar uns objetos em que há repetição, né? É só calcular esse número aqui, ó. E você pode ir direto essa fórmula, tá? Ok? Então, ó, agora a gente sabe contar de quantas maneiras a gente consegue ordenar n objetos, tá? Tendo repetição ou não.
O que a gente vai ver na aula que vem, na próxima aula, né? É que existem alguns tipos de maneiras de ordenar os objetos. Imagina assim, você quer colocar eles num círculo, tá? Que são. Então a gente vai aprender a contar de quantas maneiras você consegue ordenar N objetos em um círculo. Tá? Por exemplo, colocar umas crianças numa roda de ciranda. De quantas maneiras você consegue fazer isso? Isso então a gente vai estudar na próxima aula, que é contar o número de permutações circulares, ok? Então a gente vê isso lá na próxima aula. Até lá então, gente.